Faço Você Bonita. E falando em atividade física, hoje é segunda-feira, tem que praticar, melhora tudo, vamos falar assim? Melhora tudo, inclusive o nosso assunto, né? Estamos falando ali de quadros alérgicos e atividade física é, sim, uma grande aliada. Convidamos a Lê Oliveira. Bem-vinda, minha amiga. Tadeu e Vivi, sempre prontos aqui para o super treino da Lê. Sim. E hoje a proposta é muito legal para ativar o metabolismo e melhorar toda a questão respiratória. É isso mesmo. Bem-vindos, já vou deixando, entendeu? Vamos que vamos. Bem-vindos, até já. Obrigada. Pessoal, nós vamos fazer hoje um treinão Tabata. Então, como vocês já devem conhecer algumas pessoas, 20 segundos de execução por 10 de descanso. Vamos começar a mostrar os 4 primeiros e aí a gente manda bala. Primeiro vai ser o polilateral, depois polichinelo frontal, polichinelo remador e depois polichinelo crucifixo. E o resto a gente vai falando, vamos todos juntos. Bora? Bora. Solta o som então, vambora. Bora pra musiquinha da Tabata, vai fechar e vai abrir. Prepara 20 segundos de execução por 10 descanso. 3, 2, 1, valendo! Pessoal, quem não puder fazer pulando, opção, ó. Eu sempre vou mostrar pra vocês opções para que todo mundo consiga fazer conosco. Bora, time! Sorriso no rosto. Aê, respira 10. O próximo, um pé na frente do outro, inclina e vai trocar. Prepara. Valendo! Opção, Lê, não consigo fazer assim. Faz assim, ó. Sem problemas. O importante é não parar. Cada um vai no seu ritmo, pessoal. Como é por tempo... Respiramos. Já vamos trabalhando nosso coração e nosso sistema respiratório. Um pezinho na frente do outro, o braço vai fazer como se fosse uma remada. Valendo. Abre o peito. Opção, pessoal, ó. Não consigo pular. Faz sem pular. Um pezinho de cada vez. E aí, coração? Coração, Vivi? Vocês estão fazendo com a gente? Eu quero ver vídeos, hein? Abre e vai bater a palminha aqui na frente. Valendo! Eu gosto muito que depois vocês marcam a gente. A criançada faz junto. Batendo junto. Opção, opção. Postura bem bonita, peito aberto, vai respirando. Respiramos. Mais polichinelos. Ó, vai cruzar atrás. Poli cruza atrás. Valendo. Esse o tic-teco tem que pensar, galera. Opção. Vai mais devagar. O importante é não parar, galerita. Se você quiser, acelera. Se quiser, faz mais devagar. E aí? Próximo. Agacha e abre. Agacha e abre. Tudo bem? Valendo. Opção. Sem pressa. Eu gosto de mostrar para todo mundo fazer, iniciantes e avançados. Respira. Próximo. Sumô. Mãozinha. Fecha. Poli sapo. Bora. Abre. Opção. Sem pular. Cada um vai no seu ritmo. Postura bem bonita. Último. Last one. Poli diagonal. Abre aqui e fecha aqui. É uma estrela. Bora. Opção. Vem comigo, ó. Quem não conseguir fazer pulando, faz tocando. Finalzão. Respira, respira. Ó o coração, ó o pulmão.
Pulmão, tudo. Sim. Aê! Respire, E aí, amiga! pessoal? Respira! Olha, o doutor tá aqui com a gente também para responder as perguntinhas. Vocês viram, né? Quanto tempo deu? Deu 4 minutos. Tá. Que Tabata são os 4 minutos. 4 minutos. E olha o tanto vocês já estão ofegantes. Qual Isso é a porque ideia, a gente Ale? a gente é avançado. Então, gente, 4 minutos, são claro, se você girar de novo, ter mais exercício e tal, você aumenta ainda mais essa questão. Sim. Agora, a ideia é que a gente melhore essa nossa performance respiratória. Se a gente for falar de exercício, Ká, a gente fala muito sobre VO2, né? O que é o VO2? É a capacidade que o seu organismo tem de captar o oxigênio e transformá-lo em trabalho. Tá. Então, um exercício intenso ajuda a melhorar o VO2 e, consequentemente, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório da pessoa. E isso, gente, com a prática, como o doutor comentou há pouco, assim, claro, no início algumas pessoas vão ter mais dificuldade de fazer nesse tempo que vocês fizeram, assim, porque como o Tabata é muito interessante, que ele é para todo mundo. Quem é mais avançado vai fazer mais repetições dentro dos 20 segundos. Isso mesmo. Não é isso, É Ale? isso mesmo. Lá a gente gosta muito da Tabata porque é por tempo. Então, cada um vai no seu ritmo. Pode fazer a opção. Quem é avançado faz mais intenso. Quem tá começando agora faz a opção, que nem eu mostrei. Dá tempo para todo mundo. É isso. Vamos de perguntinha do público, então? Vamos. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Jéssica. Um beijo. Tenho rinite alérgica, principalmente na mudança de tempo. E descobri que também tenho faringite. Quando vou praticar corrida, sinto cansaço e dificuldade respiratória. Isso atrapalha? Ale, vamos na parte da atividade, o doutor já comenta aqui com a gente. Então, Ká, é que eu estava até conversando com o doutor, eu falo sempre que o melhor remédio é o exercício, né? O movimento, ele ajuda na recuperação. Claro, a gente sempre tem que prestar atenção no quê? No controle da doença. Sim, sim. Né? Uma pessoa que estiver em crise muito forte, por exemplo, não vai conseguir fazer um treino muito intenso. Mas, depois de controlado, o doutor depois pode explicar melhor, com certeza ela deve se exercitar, porque também o exercício vai te ajudar até nas horas das crises, né? É isso, como o doutor comentou ali, até melhorando, que assim, a gente fala de uma forma leiga nossa. Sim. Como que o exercício pode fazer isso? Então o doutor explicou que ele promove realmente uma questão própria do nosso corpo, do momento que ele está ali em ação. Então o que eu vou fazer? Vou agradecer Tadeu e Vivi, que já treinaram. E eu adoro receber vocês sempre. Vivi, volte para dar aquela sua aula linda de yoga. Tadeu, volte para dar suas dicas de corrida, que eles são craques também. Eu vou convidar a Lê para sentar junto com a gente. Claro, vamos Um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Eles são maravilhosos. Ah, é como maravilhosos. você. Vai lá, minha amiga, Dá por licença. favor. Pode sentar aqui. Doutor, então vamos juntar aí essa nossa resposta com a questão, pensando nessa capacidade da atividade física de melhorar o quadro. No entanto, enquanto ela está praticando ali, tentando correr, ela tem um desconforto muito grande. Como é que, então, enfim, zera isso para que ela tenha só prazer, só parte boa? Ela comentou, né, que tinha rinite, né? Então, quem tem rinite tem a congestão nasal, que é um dos sintomas da rinite, e com esse não consegue realmente respirar pelo nariz, vai respirar pela boca, isso resseca a via aérea. Tá. Não precisa nem fazer exercício. Uma das queixas frequentes é que acorda durante a noite toda respira com a boca aberta e acorda de dia já com a faringite, assim que acorda. Que né? fica seco Então, também, realmente, né? exatamente. E realmente a ideia é que tratando melhor e desobstruindo o nariz, ela consiga respirar pelo nariz, que é o certo, e com isso vai ressecar menos a via aérea. Se for um quadro mais intenso, etc., podemos até pensar em algumas situações, falar para fazer num dia mais seco, ar mais frio, que ela pode fazer exercício em algum lugar condicionado, fechado. E daí vai ter menos essa irritação pela secura do ar, né? E dá para fazer esse treino na academia também. Dá pra fazer em qualquer lugar, e também a questão da hidratação, né? Que eu acho que é muito importante, né? as pessoas Tanto por causa do exercício, né? Para melhorar o exercício em si, e também a condição respiratória da pessoa. Precisa beber muita Lembrar água, sempre né? de beber bastante água, que é fundamental. Mais perguntinha, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Kátia, um beijo pra você. É verdade
que mesmo operando desvio de septo, pode voltar a inchar o corneto? A imunoterapia pode sarar a rinite? Essa paciente acho que sofre de rinite há algum tempo. E deve ter desvio de septo também. Está bem informada, né? Na verdade, o desvio de septo é uma condição física, né? Não tem nenhum remédio que vai colocar o septo. Muitas vezes você pode já nascer com o desvio de septo ou com algum trauma ter um desvio de septo, né? Uma fratura nasal, alguma coisa assim. E o desvio de septo é cirúrgico, nem sempre, depende também da intensidade desse desvio de septo. O que a gente comenta, o paciente tem rinite e tem desvio de septo. As duas condições levam a obstrução nasal. Né? Então, primeiro a gente trata a rinite e vê o quanto de obstrução sobra, porque às vezes só tratando a rinite o desvio não precisa ser operado. Uma vez que você tratou da melhor maneira possível, a pessoa continua com obstrução nasal, daí realmente se for uma coisa física, não tem outra maneira que não a cirurgia. E depende de como essa cirurgia, da condição, na que volta, mas aqui não fica 100%, né? Nem tudo resolve completamente. Mas... E a rinite é um quadro que precisa de controle, né? Exatamente. E daí se tiver rinite junto, não adianta nada operar o septo e não tratar a rinite, porque o corneto, as conchas que a gente chama, que é essa mucosa do nariz, vai continuar demasiado inchada, mesmo que o septo esteja já alinhado ali, né? Então ela tem que tratar direitinho a rinite. E esses tratamentos, doutor, quando a gente fala de tratamento de rinite... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Falou da imunoterapia, que a gente falou. A gente pode ter 3 modalidades de tratamento que não são excludentes. Certo. Então, uma é evitar. Evitar pode ser complicado ou não, mas, por exemplo, a pessoa tem alergia a um gato. Teoricamente, se ele der o gato, que nem sempre a gente aconselha. Sim. Por exemplo, outro dia eu estava com um paciente que tinha autismo e que o gato é todo apoio psíquico para aquele paciente e não dá para pensar em tirar o gato, embora ele tenha alergia. Mas, enfim, se fosse só o gato ele conseguisse tirar por alguma razão, melhorar. Mas muitas vezes a pessoa tem o ácaro, e o ácaro, por mais que você tente e deva fazer todo um controle mental, você não vai conseguir eliminar 100%. Mas realmente é importante evitar ao máximo o que te causa a doença. O segundo passa por medicamentos, que vai desde de todos esses até as injeções que a gente comentou, para os quadros mais graves, que bloqueia a resposta alérgica. E uma outra modalidade é a imunoterapia. Qual que é a ideia dela? Que o pessoal chama de vacinas alérgicas. Você tem, por exemplo, alergia ao ácaro. Então vamos ver se você consegue ficar, a gente induzir você ficar tolerante, que a gente chama acostumado ao ácaro. Então isso pode fazer por via sublingual ou injetável, também subcutânea. E a ideia é dar doses progressivas de proteínas dos ácaros e ver se o organismo acostuma com aquilo que causa alergia. Né? E pode ser bem eficiente, então. Não, é bem eficiente também. Então, é uma outra modalidade de tratamento também. A imunoterapia, aquela pergunta. E, de fato, tem que ser assertivo no que a pessoa vai ter o gatilho, Você tem que saber o que ela é alérgica. Bem certinho, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lu. Beijo pra você. Meu filho tem 23 anos e a rinite dele é muito severa. Pratica exercícios físicos, então faz academia, mas não percebo melhora nesse fator. Por que será? Doutor, vou te ouvir, depois a Lê também pode dar as dicas dela como personal. É multifatorial, né? O exercício vai muito além de controlar o quadro alérgico. Na verdade, ele traz um benefício para todo o organismo, né? Em diversos, você tem menos chance de vir a desenvolver obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, ele inclusive é preventivo, né? Mas aí tem que ver como está sendo feito o tratamento nessas modalidades que a gente comentou, evitando que dá alergia, os medicamentos todos estão os mais adequados possíveis e até discutir uma imunoterapia, né? Eu falo que assim como todo tratamento, são vários fatores que tem que levar em consideração, né? Não é só o exercício que vai fazer a pessoa melhorar. Claro, ele tem que controlar com medicamentos, igual o doutor falou, ou até alguma coisa mais específica de acordo com a doença que ele tiver. E o exercício, ele vai ajudar nessa parte, né? De melhorar o condicionamento respiratório dele, ajudá-lo a ter mais consciência também. Porque, às vezes, a pessoa entra em crise e fica desesperada, né? Fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, o exercício, ele também vai trazer esse ganho de autoconhecimento, né? De você saber qual é o seu limite, até onde você pode ir. Às vezes você pode exagerar, passou do limite, no outro dia você já vai saber, não, aqui é meu máximo. E com o tempo ele vai compreendendo qual é o limite dele.
e evoluindo. Porque ela citou que ele faz academia, então a gente entende que é uma musculação. A musculação também melhora essa questão aí da performance, né, respiratória? Então, por mais que as pessoas achem que não, né, mas, por exemplo, tem pessoas que não conseguem realizar um treino muito intenso porque não tem condicionamento cardiorrespiratório. Então, por exemplo, vai fazer um agachamento muito pesado, já fica, que a gente brinca, esbaforida. Porque é muita força, né? Porque é muita força e acaba trabalhando também no limiar anaeróbio, né? Então, a musculação, sim, é muito importante, mas junto com o treino aeróbio também. Caminhada, uma corridinha, se for necessário, uma bicicleta. E evoluindo, né? Os dois, Tá certo. Tem mais perguntinha do público? Aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Cá, um beijo. A asma pode aparecer em qualquer fase da vida? Pode sim, né? Uma pergunta bem interessante. A asma hoje em dia é considerado não uma única doença, mas são várias doenças, né? Vários tipos de asma que tem. Tem a forma alérgica, que o que causa alergia em geral são os que a gente comentou, né? O ácaro, o mofo, que é o fungo, proteína de animais, cão, gato, que são os mais comuns que a gente tem em casa, mas tem gente que faz como hobby equitação, tem a cavalo, então qualquer animal pode dar. O pólen, que é importante, por exemplo, pelo menos no sul do país, né? Então são os mais... Até na poeira de casa tem proteínas de barata também dão alergia, não é só ácaro. Então tem as coisas que mais causam alergia. Essa forma normalmente começa na infância, tem mais história familiar. Então às vezes eu tenho asma, minha irmã tem dermatite atópica, que é outra que dá na pele. Então você tem essa história mais familiar e começa mais na infância. E normalmente a evolução tende a ser até melhor. Muitos pacientes têm asma bem tratada na infância e na vida adulta não tem mais, a doença está em remissão, que a gente chama. Que bom. Já tem uma outra forma que é mais comum, a asma é mais comum na criança até a adolescência, depois ela começa a ser mais grave e mais prevalente, mais frequente na mulher. Então a mulher adulta tende a ter mais asma e mais grave do que o homem, né? E nessa forma, muitas vezes ela pode ser um início mais tardio e nem sempre tem alergia envolvida nesse quadro. A inflamação é por outros fatores, talvez infecções, poluição, a gente não sabe muito bem por quê. Que coisa, até desequilíbrio hormonal, pode ser? Pode ter alguma coisa a envolver também, inclusive essa troca de menino para adolescente e mulher, né? Mas o que tem é que o mais comum, a pessoa tem um resfriado, uma gripe, uma infecção respiratória, lá pelos seus 40 anos, e depois ela começa a ter as crises de asma. Então tem vários tipos de asma, então pode ser em qualquer época da vida, e a forma alérgica tende a ser mais precoce, mais do adulto jovem, da mulher, pode ser para os 40 anos ou mais, tem idosos às vezes. Tal. Olha que interessante, gente. E claro que precisa de diagnóstico, tratamento, tudo certinho, como a gente está colocando aqui. Independente do tipo. É isso. Quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Senelli. Um beijo para você. Quando a pessoa está com gripe, é aconselhável descansar ou treinar mesmo assim? Ai, adoro essa pergunta. Excelente. Pode começar, Lê. Vamos ouvir a Lê, que é viciadinha como eu. Vamos ver a polêmica. Eu sempre converso com o doutor antes, é bom. Mas é uma pergunta excelente, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu já ouvi muito isso. Eu vou suar para tirar aquela febre, suar bastante. Não, pessoal, é o contrário. Tá? O exercício, apesar de ser muito benéfico, como o doutor falou, tem vários benefícios, né, para a saúde. Porém, quando a gente está gripado, a gente já está com o sistema imunológico mais abalado. E o exercício, ele vai servir como se fosse mais debilitante, né, para aquela pessoa que já está debilitada. Então, tá dodói, tá gripada, dá um tempinho. Cautela. E volta quando estiver melhor. E aí, doutor? Acho que é verdade, não é mito não. Concordo totalmente, né? Com febre nem pensar, né, gente? Febre é contraindicado. Tem infecções, mas enfim, uma infecção febre que realmente, eu costumo falar, por exemplo, ela demanda uma energia para combater, né, o sistema de defesa tem que combater o vírus, a bactéria que está ali dando a infecção. Então, você tem a vida toda, quando não tiver infecção para fazer exercício, né, naquela semana vale a pena se resguardar um pouquinho e ajudar o organismo. O repouso é importante também, né? A gente está falando de exercício físico, uma alimentação é importantíssimo, o sono é importantíssimo. O sono é reparador. Não fumar é importantíssimo, tem todos os outros fatores que em conjunto entram como um estilo de vida ideal, né? Vamos dizer assim. É, isso mesmo. E tem coisa, gente, que assim, dependendo da condição que o corpo tá ali, ele nem consegue. Ele até pensa, mas ele não consegue. Quando eu tive a dengue... mas não consegue, não é?
Eu ia falar isso, Carol. Assustador pensar que uma coisa que você faz todo dia, faz muito, faz bastante, constante, naquele período você não conseguiu. Eu acompanhei muito você quando você estava doente, né? E a gente quer, mas o corpo não quer. Então tem que respeitar. Deixa, uma coisa impressionante. Eu preciso agradecer a dupla, né? Bombaram, que maravilhoso o nosso papo de hoje. Recebemos o Dr. Pedro Giavina Bianchi Júnior. Ele é alergista e diretor da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Obrigada. Que honra, viu, doutor? Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Quem quiser te encontrar é o @ASBAI, que é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Então escreve ASBAI_alergia, @ASBAI_alergia. E nossa maravilhosa Ale Oliveira tá sempre com a gente. Obrigada mais uma vez, minha amiga. @aleoliveira.tca, de treine com a Ale. Lá no Instagram dela tem tudo desse programa maravilhoso. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada. Até a próxima, viu? Até a próxima. E vocês, fiquem com mulheres. A gente volta ao vivo amanhã, 1h da tarde. Obrigada pela companhia. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.